Boa tarde a todos. Este é mais um evento a ser realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil, RJ, contando com a presença dos seguintes palestrantes e participantes, a começar pela doutora Ana Tereza Basílio, advogada militante no Rio de Janeiro por muitos anos, ao mesmo tempo já foi também desembargadora do TRE. Temos a presença do Dr. Fábio Luiz de Souza, padre da Igreja Católica, a presença do Dr. Arnon Velmovitsky, presidente da comissão da OAB e conselheiro, a presença da nossa diretora cultural, doutora Ivone Ferreira Caetano, desembargadora do TJRJ, minha colega, para minha honra, e também esperamos a presença do doutor Eduardo Linhares, advogado em Barra Mansa, doutor Daniel Rangel, reverendo da Igreja Episcopal, e também contamos, acredito, com a presença da doutora Lilian Duarte Costa, antropóloga. E o tema versa sobre um assunto muito importante, que é a intolerância religiosa. Nós queremos dizer não, com todas as forças, à intolerância religiosa. Rechaçar de todas as formas possíveis a intolerância religiosa. E, para isso, eu preparei uma notinha para dizer o seguinte: seria bom contar com a presença de outros representantes de religiões diversas, mas não houve tempo hábil para o contato. E quem sabe poderemos fazer uma segunda palestra com este mesmo tema com aqueles que não se encontram presentes, considerando que todas as religiões são igualmente importantes. O artigo 5º, inciso 6º da Carta Magna assegura a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício dos cultos religiosos garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e liturgias. Há o correspondente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 18. Nesta linha jurídica de raciocínio, felizmente, todas as religiões são livres e não deve haver nenhum tipo de preconceito, principalmente levando-se em consideração todas elas guardam entre si algo em comum. A conexão existente conduz ao livre-arbítrio, que concede ao cidadão ter sua fé conforme suas escolhas, o que deve ser sempre respeitado. Após tais considerações, é importante suscitar a questão da intolerância e dos infelizes preconceitos. Os cultos, no passado, foram bastante perseguidos, inclusive com ataques a templos, agressões físicas e sérios constrangimentos, tudo fruto do desconhecimento sobre o assunto. Conta a história que as perseguições e invasões aos terreiros, e neste caso refiro-me especificamente às religiões de matrizes africanas, por exemplo, eram constantes no final do século XIX até a década de 40 do século passado, impulsionadas pela campanha preconceituosa plantada no artigo 157 do Código Penal de 1890, que proibia a prática do espiritismo e similares. Nesta toada, o Jornal Diário de Notícia estampou a seguinte manchete em 1º de abril de 1941, entre aspas, varejados 70 terreiros e presos 80 macumbeiros, fecha aspas. Com a Constituição de 46, finalmente constou a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos. Essa época hostil não mais existe com tanta intensidade, pois atualmente qualquer tipo de intolerância religiosa, além de ser um ilícito penal, tem consequências cíveis, tornando-se algo bastante indesejável e cruel.
Mas, infelizmente, ainda persiste alguns insistirem no erro. Vemos casos de intolerância, o que envergonha toda a sociedade. A proteção policial e judicial existe na forma da Constituição Federal e das leis vigentes. E o cidadão pode contar e escolher suas respostas para o mistério da vida de acordo com sua vontade, sem discriminação. Em alguns lugares, como no Distrito Federal, se eu não estiver enganado, foram criadas delegacias especializadas na investigação e prevenção de crimes de intolerância. É verdade que ocorreu um aperfeiçoamento da consciência de todos. No entanto, seria de bom alvitre a criação de um juizado ou vara especializada no direito da antidiscriminação em sentido amplo, abrangendo racismo, sexismo, intolerância religiosa, dentre outros grupos, conforme resolução 423/2021 do CNJ. Não podemos nos esquecer que o Estado é laico e, ao mesmo tempo, deve proteger todas as diversidades religiosas com total inclusão, o que é bastante positivo. A sabedoria espiritual, as energias, o conhecimento e a fé entrelaçados podem fazer uma sociedade mais justa, feliz, igual, próspera, com saúde e amor. A religião tem se mostrado o melhor guia na vida das pessoas. Certeza há de que estamos todos conectados a tudo e a todos no universo em que vivemos, com inclusão e igualdade, afastando de vez e para sempre a discriminação, os preconceitos, os constrangimentos e a intolerância religiosa, pois, como disse o filósofo Spinoza, Deus é o único motivo da existência de todas as coisas. Então, aqui eu encerro, registrando a presença da pérola do DRF-2, desembargador William Douglas, e vou passar a presidência dos trabalhos à desembargadora Ivone Ferreira, porque eu estou no meio de uma sessão de grupo de câmaras. Então, um abraço a todos e ficam com Deus. Desembargadora Ivone Ferreira, Vossa Excelência está com a presidência, então. Boa tarde a todos. Desembargador Peterson, muito obrigada pela sua gentileza. Já fiquei muito feliz de ser convidada para estar aqui presente. E agora o senhor me dá esse susto, né? Me manda ficar à frente do evento. Cumprimento também a todos os demais. A doutora Ana Tereza Basílio, pessoa pela qual tenho muita admiração e respeito. E aos demais que eu não sei o nome, me desculpem. Qual será? Peraí, deixa eu ver aqui, qual será o próximo? Não estou sabendo. Desembargador Ivone. Todo prosseguimento, eu vou chamar para fala a doutora Ana Tereza Basílio. Certo? Quando eu estiver errada, me sinalizem, que eu não esperava isso. E o meu computador não está pegando, eu estou falando pelo celular. Querida desembargadora Ivone Ferreira Caetano, nossa presidente. Bom te ver. Muito bom te ver também, nossa querida presidente de mesa. Estamos aqui, com certeza, todos honrados com a sua presidência. Eu é que estou honrada com tudo isso. Eu queria aqui que susto, dizer... Tereza, que susto. Doutor Peterson, ele um dia vai me pagar, você sabe, né? É por amor que ele faz isso a você. Pois é, me deu um susto danado. Vamos embora. Mas, por favor, queremos ouvir a sua frase. Eu queria dizer a todos que essa nossa parceria, queria cumprimentar o Genilton, o querido Arnon, nosso presidente da Comissão de Tolerância Religiosa da OAB, desembargador federal William Douglas, um querido amigo, um grande defensor dessa pauta de hoje, padre Fábio Luiz,
Lilian Duarte, todos aqueles que nos honram com a presença. Eu queria dizer que este evento é um evento importantíssimo dentro do contexto de uma parceria que nós já temos há mais de 3 anos entre a OAB do Rio de Janeiro e o IMB, uma parceria exitosa em que a gente reúne representantes da magistratura e da advocacia com estudos jurídicos, debates sobre temas relevantes. E o tema de hoje é relevantíssimo, como disse o nosso querido presidente Petersen, nas suas belas palavras iniciais, citando esse direito fundamental previsto nos diplomas dos povos civilizados, que é aquele que assegura a liberdade religiosa. Eu queria aqui dizer que muito na nossa história já se matou em nome da religião. Nós tivemos verdadeiros massacres na história de várias religiões por conta de diferenças de pensamento. E esse tipo de passado só nos faz ter mais força em defender a tolerância religiosa, de qualquer expressão religiosa. É um direito fundamental, é da essência do ser humano poder escolher, com respeito da sociedade, a sua religião, ou até a sua falta de religião, né? O Estado é laico e respeita a opção de todos os seus integrantes. E eu vou terminar essa breve saudação mencionando aqui belas palavras de Mahatma Gandhi. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Então, temos vários caminhos para atingir Deus, para atingir o mesmo objetivo, e todos os caminhos são de grande respeitabilidade, e nós precisamos sempre defender esse direito fundamental de liberdade religiosa. Então, sem mais delongas, e mencionando aqui a alegria da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, por essa parceria muito exitosa com o IMB, sempre sob a batuta do querido amigo Genilton, que organiza com muita competência esses nossos eventos, também fazendo uma saudação ao meu colega Eduardo Linhares, que nos honra aqui com a sua presença, querido colega. Eu devolvo a palavra à nossa ilustríssima presidente, que também é diretora da Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, além de ser desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargadora Ivone, devolvo a palavra para quem de direito, que é Vossa Excelência. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Primeiro, que eu estou acostumada a ouvir a palavra da doutora Ana Tereza. Para mim é sempre um prazer muito grande e também um momento de aprendizado. Segundo, eu deixei de cumprimentar... Vocês me assustaram de uma forma que eu deixei de cumprimentar o doutor Petersen pelas palavras dele, certo? Então, não é assim que se mexe com uma senhorinha de idade, não. Bom, e segundo, dizer como estou feliz em estar aqui, principalmente este assunto, que é muito importante, e importante não é só para aqueles que são discriminados, é, sobretudo, para que haja união e força numa nação. Agora vamos chamar o doutor Fábio Luiz de Souza. Muito obrigado, doutor Ivone. Como vai? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Pode falar. Bom, muito obrigado, doutor Ivone. Para mim é uma alegria, é um privilégio, uma honra estar aqui nesta mesa com pessoas, presenças tão ilustres, né? Me sinto até bastante honrado por isso, eu, um padrezinho aqui do Rio de Janeiro, e quero saudar, então, a senhora, doutora Ivone, agradecendo aí a presidência desse evento, saudando também o doutor Petersen, que dirigiu as primeiras palavras, a doutora Ana Tereza,
presidente da OAB, e todos os excelentíssimas pessoas aqui presentes, e também os reverendos, reverendas, representantes de várias religiões que podem estar nos acompanhando, trago esta saudação com muita alegria, estando, assim, realmente bastante honrado, né, de estar aqui diante de vocês. E fui chamado aqui pelo nosso irmão, nosso amigo, Dr. Eduardo Linhares, né, para poder dirigir aqui algumas palavras sobre esse tema, sobretudo de acordo com a nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, com aquilo que a gente já tem caminhado, né, aqui neste trabalho tão importante e tão relevante. Eu sou padre Fábio Luiz de Souza e sou coordenador da Comissão Arquidiocesana pelo Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E também estou muito próximo, né, do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro, que o Dr. Eduardo Linhares conhece bem, né? Trago também a saudação do Conselho e também, como membro da Coordenação de Ecumenismo e Diálogo Religioso da Arquidiocese, trago uma saudação do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani João Tempesta, né? Estive com ele e comuniquei sobre esse evento, que estaria presente, ele pediu para que transmitisse, né, uma saudação amiga, uma saudação sua saudação e suas preces, né, pelo êxito não só desses trabalhos, mas que possa gerar frutos também de paz, frutos de um verdadeiro trabalho de maior tolerância e melhor convivência, muito mais do que somente harmoniosa, mas amorosa, né, entre todas as denominações e religiões. Dom Arani João Tempesta tem o diálogo como um grande mote, né, do seu episcopado, por isso também o lema do seu episcopado, né, para que todos sejam um. Então, o trabalho da unidade é muito caro e muito importante para o cardeal Dom Arani. Mas, com relação, então, a esse tema tão importante, né, sobre a boa convivência das religiões, nós podemos falar que existe um marco no âmbito da Igreja Católica que marcou, então, esse desejo de uma integração na sociedade atual, diante de uma sociedade atual marcada, né, e tem uma grande característica o pluralismo religioso. E o marco, né, do passo que a Igreja deu neste sentido foi a Declaração Dignitatis Humanae, que vem lá do Concílio Vaticano II. A partir daquela declaração, a Igreja começa, de forma oficial e clara, a se encaminhar neste trabalho de uma integração de uma sociedade pluralmente religiosa. O pluralismo religioso é a democratização deste universo religioso na sociedade, mas também é uma exigência, pede a exigência da liberdade religiosa. Nesse contexto, não tem lugar a reivindicação de nenhuma parte para que haja algum tipo de hegemonia. É necessário que todos possam se compreender parceiros nesta caminhada, né? Desta forma, não havendo a possibilidade e nem sendo justificada nenhum tipo de desejo de hegemonia, os padres conciliares, percebendo, né, a necessidade de se trabalhar esse tema, buscam encontrar o lugar e o modo de ser a Igreja neste mundo religiosamente plural. A liberdade é constitutiva da sociedade democrática. A democracia tem como a liberdade como uma das suas marcas principais. E, assim, as tradições religiosas devem ser reconhecidas como legítimas em suas reivindicações. Porém, para poder nós vermos uma sociedade de fato como religiosa, é importante que a gente observe, né, aquilo que ela vai também
trazer para a sociedade. Padre Elias Wolff, que é um escritor deste tema, ele aponta 3 critérios muito importantes para a religião nesse sentido, né? Primeiro, um universo de sentido, o sentido verdadeiro da religião de ser um elemento que colabora com a ligação do ser humano com o divino, com a esfera religiosa, né? O segundo ponto é que aquela religião tenha um momento, seja um ponto de socialização, seja um lugar de encontro de pessoas, que não seja algo de individualismo, mas seja, de fato, um ambiente onde as pessoas possam se encontrar. E o terceiro ponto é a contribuição social. Então, o Padre Elias Wolff aponta a contribuição social como um elemento importantíssimo, né, para que a gente possa olhar para uma comunidade e ver nela um fim, de fato, religioso. Aquele que tem fé, que quer crescer, que quer encontrar-se com Deus, deve também se preocupar no cuidado dos irmãos. O termo liberdade religiosa foi cunhado pela primeira vez, segundo a minha pesquisa, né, no século III a.C., por Tertuliano. Tertuliano é um autor cristão do início da Igreja, e no século III ele cunha esse termo, essa expressão liberdade religiosa, com relação ao fato dele tendo sido convertido ao cristianismo, se converte num ambiente em que a sua fé era perseguida, né? Então, daí nós vemos que a perseguição por religião é uma dificuldade antiga, certamente anterior até mesmo a Tertuliano, né? E não só no contexto cristão, mas quando os seres humanos se entendem superiores aos outros em função de sua fé e promovem uma perseguição nesse sentido, aí já vemos a origem desta injustiça tão grave. Como a gente pode apontar o registro do termo em Tertuliano, porque está escrito, mas quando começou as intolerâncias religiosas, não sabemos dizer. A partir do momento em que se começou a guerras e brigas por este motivo, um fato tão triste. Nesse sentido, então, a Igreja busca justamente reconhecer direito tão importante, buscando ver-se como parceira daqueles que também precisam caminhar na fé e precisam caminhar no caminho da construção de uma tolerância religiosa. O Papa Paulo VI, em 1964, no documento Ecclesiam Suam, ele disse o seguinte: não queremos deixar de reconhecer desde já, com respeito, os valores espirituais e morais das várias confissões religiosas não cristãs. Queremos promover e defender, juntamente com elas, os ideais que nos podem ser comuns no campo da liberdade religiosa, da fraternidade humana, da sã cultura, da beneficência social e da ordem civil. Apontando esses ideais, o diálogo é possível do nosso lado e não deixaremos de propô-lo, sempre que haja de ser bem aceito, num clima de respeito recíproco e leal. Assim, então, temos a palavra do Papa Paulo VI, né, colocando a Igreja Católica como parceira ao lado de outras denominações, né? Não existe aqui desejo de hegemonia, mas sim o desejo de uma construção da paz. Os papas mais recentes também acompanham esse pensamento. Bento XVI diz o seguinte: entre os direitos universais, a liberdade religiosa e a liberdade de consciência ocupam um lugar essencial, porque são a fonte de outras liberdades. Para Bento XVI, então, a liberdade religiosa e a de consciência
são fonte de outras liberdades. São, então, liberdades que devem ser defendidas para que o ser humano possa exercer o direito a muitas outras, o exercício da profissão, o exercício da vida familiar, tudo isso, de acordo com o pensamento de Bento XVI, daquele liberdade, poder de agir, liberdade de religião e de consciência. E, é claro, também estamos, como foi mencionado aqui, falando da liberdade que uma pessoa possa ter de não exercer uma religião. Falando agora do Papa Francisco, perdão, uma palavra do Papa atual, que também ele fala o seguinte: como é possível que hoje muitas minorias religiosas sofram discriminação ou perseguição? Como permitimos que nessa sociedade altamente civilizada existam pessoas que são perseguidas simplesmente por professar publicamente a sua fé? Isso não só é inaceitável, é desumano e é insano. Como seres humanos, temos tantas coisas em comum que podemos conviver, acolhendo as diferenças, com a alegria de ser irmãos. Que uma pequena diferença, uma diferença substancial como a religiosa, não obscureça a grande unidade de ser irmãos. Vamos escolher caminho da fraternidade, porque ou somos irmãos ou todos perdemos. É muito forte essa palavra do Papa Francisco. Ou a gente se irmana na caminhada, ou somos irmãos, ou todos perdemos. A derrota é para todos. Não existe alguém que possa sair ganhando, né, num caminho de intolerância religiosa. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos, através da Comissão Arquidiocesana pelo Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, muitos trabalhos nesse sentido, tanto no ecumenismo, com as demais denominações cristãs, como também no diálogo interreligioso, com muitas outras representações religiosas, né? E onde fazemos muitos eventos com relação à boa convivência, momentos de oração, e também, muitas vezes, né, promovemos ações sociais em situações de crise, onde nós temos que arrecadar alimentos ou material de assistência em situações de necessidade. Então, nós sempre mantivemos esse contato, esse diálogo com as demais denominações e religiões para poder agir nesse sentido. Temos também, né, uma comissão fundada pelo cardeal Dorani João Tempesta, chamada Comissão Diálogo e Paz, né? Onde nós promovemos sempre o encontro com juristas interreligiosos para promover, né, ações com relação à justiça, né, no que diz respeito à intolerância religiosa, e também promovemos uma live interreligiosa toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas, que é transmitida pela Expo Religião, né, da jornalista Luzia Lacerda, que ela, então, é a mediadora, né, desse momento, onde vários convidados de várias religiões discutem temas ligados de interesse, né, das religiões, para promover não só um conhecimento das pessoas do que as religiões fazem, mas também provocando, né, o pensamento das pessoas, querendo levar as pessoas a ver que a sua prática de fé não só é algo que é direito dela, mas também a convida a colaborar com a sociedade, a ser uma pessoa melhor e uma pessoa que colabora com os irmãos. Nesse sentido, nós buscamos sempre trabalhar aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro e também junto ao Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro para essa promoção, né, de uma convivência religiosa harmônica, amorosa, entre irmãos, conforme falou, né, o Papa Francisco, e falou também o Papa Bento XVI, ele havia usado esse termo, né, no seu documento Dominus Jesus, que acreditando nós que viemos do mesmo Deus, podemos nos chamar de irmãos. Aliás, devemos.
né? E também convidando para esse caminho, mesmo aquelas pessoas que escolham não ter uma fé, também são detentoras de todo o direito desta escolha e devemos acolhê-las e nos irmanar a eles também, nessa caminhada para uma maior harmonia e em direção à paz e uma convivência religiosa amorosa entre todas as religiões. É o que eu tinha aqui preparado para poder partilhar com vocês, né? Agradeço a oportunidade, espero ter podido atender aí aquilo que me foi proposto. Muito obrigado. Doutor Fábio, Padre Fábio, muito obrigada por suas palavras. O senhor abordou pontos bastante importantes nessa questão e eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, doutora Ivone. Em seguida, será muito bom fazer o que o senhor falou, fazermos um outro, né, com mais calma, porque hoje foi tudo muito, muito corrido. Em seguida, vou chamar o doutor William Douglas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Tudo bom, muito bom ver essas duas pessoas queridas aí. O senhor está nos vendo? Eu estava, na hora que eu disse, que eu elogiei, sumiu. Que bom. Não, porque eu estou falando pelo celular, não estou conseguindo falar pelo... Não, está ótimo. Não, mas eu consegui, já estava te vendo antes, já tivemos a oportunidade de bater um pouco de papo hoje. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos. Quero iniciar parabenizando o Genilton pela organização do evento e o IMB por dar atenção a esse tema tão importante. É muito ver tantas pessoas queridas aqui, né? O Fábio, a Basílio, obviamente. Eu vou ter que citar todo mundo, então vocês me perdoem, estou muito feliz de estar com vocês. Faço parte também desse grupo Diálogo e Paz. Esse grupo começou por iniciativa do Dom Orani Tempesta, depois que nós vivemos, a gente começou a ter foi aquela fase bem ruim de traficantes evangélicos, né? Então, o evangélico vai dizer dito evangélico, mas ele se apresenta como evangélico. Na verdade, são traficantes que vêm de lares com mães ou avós que são evangélicas, e eles, não tendo, né, educação religiosa suficiente, nem cívica, acabam querendo a proteção de Deus através do ataque a outras religiões, né? Uma visão completamente deturpada de tudo, né? De cidadania, de legalidade, de cristianismo, mas a partir do momento que são traficantes também já não era de se esperar uma preocupação muito grande com a legalidade. E, naquele momento, eles atacam, destroem terreiros e também têm destruído oratórios católicos. Então, eu mesmo procurei o Dom Orani, levei um artigo que eu escrevi junto com o Dr. Rogério Greco sobre a proposta de aumentar a pena da invasão de espaços religiosos, classificando através da classificação dessa conduta como terrorismo. Então, tem esse artigo aí à disposição, e lá o Diálogo e Paz tem produzido muita coisa boa, saiu a comissão de juristas do Diálogo e Paz, né? Da onde a gente já fez muita coisa interessante, inclusive visita a DECRAD, que é a Delegacia de Combate aos Delitos de Intolerância, uma delas para pedir a prisão de um pastor evangélico que ataca todo mundo, ataca o pessoal da Umbanda, o pessoal judeu, ataca os próprios evangélicos que não são da linha dele, ataca todo mundo.
e a gente foi lá pedir providência, a polícia deu atenção, ele chegou a ser preso, eu comemorei isso no meu Instagram, que ele tinha sido preso, para a gente combater esse tipo de coisa. Bem, quero compartilhar um pouco a minha experiência com isso. Eu não tem como eu sair muito longe da minha tradição religiosa, que era na qual eu fui criado. Eu costumo dizer que eu sou um homem de 2 livros, não necessariamente nessa ordem. Um deles é a Constituição Federal, que é aquele pacto de convivência que tem sido muito desrespeitada. E o outro livro é a Bíblia, que é meu livro sagrado e o qual eu aplico na minha vida privada. Quando a gente fala de intolerância religiosa, ou do ideal, que é de tolerância religiosa, de coexistência, de convivência, nós vemos isso na Bíblia, né? A Bíblia diz, tem um trecho que fala: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, a lógica é não por força e não por violência, e a lógica de Jesus Cristo é a do amor, é a do respeito, é a da pergunta. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, né? Então, isso não se faz à força. A Constituição fala da busca de convivência pacífica, do respeito a todos. A Constituição fala da liberdade religiosa, o respeito aos cultos, e, como já foi muito bem anotado aqui pela doutora Ana Tereza Basílio, o que inclui também os ateus, de não serem ofendidos e atacados pelo fato de serem ateus. Isso também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição estabelece um Estado laico, e, infelizmente, muita gente, por ignorância ou por má-fé, tenta estabelecer um Estado que não é o laico, é o laicista. Então, a tentativa de excluir a religião do espaço público não é Estado laico. Isso é Estado laicista, que o nome é parecido, mas a prática o conceito é totalmente diferente. Então, nós temos que ter tolerância com as manifestações públicas das religiões, e isso envolve, claro que tudo tem o limite do bom senso, mas isso envolve todas as religiões. O que não pode é a pessoa que aceita uma manifestação religiosa e não aceita outra. Aí está faltando coerência. Então, eu acho que é um ponto necessário. Nós temos vivido, quem mais sofre atualmente a intolerância são as pessoas da tradição religiosa da Umbanda e do Candomblé, e devem receber uma atenção especial, mas não podemos esquecer que não são só eles que recebem esse tipo são vítimas desse tipo de intolerância. Nós temos visto muitos católicos passando por isso, muito desrespeito aos símbolos religiosos católicos, e eu falo isso com muita tranquilidade, que todo mundo sabe que protestante tem uma dificuldade para lidar com as imagens dos santos, né? É um dos pontos de maior atrito do protestante / evangélico com católico, e eu estou aqui para dizer que você não pode fazer como a gente vê muitos ativistas de políticas identitárias desrespeitando os santos católicos. E aí entra a questão do respeito ao sagrado alheio, que a gente tem que trabalhar isso. Então, no caso lá da Umbanda do Candomblé, eu já disse, tem um artigo meu e do Rogério Greco sustentando que seja classificado como terrorismo. A gente teve a questão dos objetos religiosos que estavam no Museu da Polícia. Eu participei, inclusive, da campanha para que fossem para o Museu da República. Assim como eu não quero que a Bíblia da minha mãe fique no Museu da Polícia, eu não posso aceitar que algum objeto religioso de outra tradição religiosa com qual teologia eu não comungo, mas eu comungo de um mesmo país, de um mesmo espaço, de uma mesma necessidade de convivência e de respeito recíproco. Outra questão que a gente também teve foi a do abate ritualístico,
que inclusive tivemos uma defesa muito bonita no Supremo, feita pelo doutor Édio, de São Paulo, onde eu também me manifestei que temos que respeitar o abate ritualístico, ou seja, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, nessa lista também tem havido ataques aos evangélicos. Quero dizer que a religião evangélica também é de matriz africana. Muitos intelectuais ou ativistas, por ignorância ou má fé, querem vincular o cristianismo na África à invasão e ao tráfico negreiro, que vem lá de mais ou menos 1500 para cá, quando, na verdade, os grandes intelectuais do início do cristianismo eram negros e eram da África. A tradição religiosa cristã ela tem origem muito mais africana do que europeia. Então, isso tem que ser lembrado. E saiu agora, na Folha de São Paulo, a notícia de que, nas universidades, os evangélicos negros estão sendo atacados e discriminados, sendo forçados pelos seus professores a deixar de ser cristão porque não poderia ser cristão. Então, isso é um fato que está acontecendo hoje. Estou aproveitando essa oportunidade para destacar esse problema, que é mais um nessa grande quantidade de problemas que nós temos, mas que não pode ser esquecido. Infelizmente, nós temos hoje professores brancos que, por ideologia, querem escolher a religião de um aluno preto. Então, é o cúmulo do absurdo alguém que se diz antirracista não respeitar a liberdade religiosa dos alunos negros. E isso só confirma que nós precisamos, discutindo o tema, trabalhando o tema, para que a gente mude essa cultura de desrespeito, de intolerância, e que todos possamos aprender a respeitar o sagrado alheio, a conviver. Nós temos conseguido isso de uma forma exuberante no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde existe lá dias em que cada tradição religiosa se encontra, onde há uma convivência pacífica, onde estamos juntos, e essa reunião aqui é um grande exemplo dessa capacidade de convivência. No Diálogo e Paz, nós já contamos lá, nós temos mais de 23 tradições religiosas diferentes, todos se reunindo, inclusive judeus e muçulmanos, que historicamente têm um grande atrito entre eles, mas que a gente consegue ter dentro do Brasil um modelo diferente que a gente espera que o Brasil possa exportar esse tipo de cultura. Então, quero mais uma vez parabenizar, compartilhar essas impressões e dizer que temos muito caminho pela frente, mas já caminhamos bastante. Isso me alegra muito. Tá? Era o que eu queria compartilhar nesse momento. Desembargador William Douglas, muito obrigada pela sua fala, pela sua presença. Sempre, dando uma grande nota de conhecimento para os demais. Muito obrigada. E, em continuação, vou chamar então, a doutora Lilian Duarte, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, desembargadora doutora Ivone, e cumprimentando a todos também. Bom, meu nome é Lilian Duarte, sou da cidade de Teresópolis, sou babá de Umbanda há 26 anos, sou Ialorixá de Candomblé há 8 anos, mas tenho 15 de santo feito, sou dirigente da Casa Ceuto Teresópolis, onde daqui já saíram 8 outras casas. Sou avó de santos de mais de 400 netos. De formação, sou pedagoga, pós-graduada em Antropologia e Ciência das Religiões. Também pós-graduada em Psicologia Clínica. Hoje eu venho trazer para vocês
como diretora também regional do Instituto Carta Magna da Umbanda, venho trazer para vocês um pouquinho, que eu acredito que toda teoria e toda tramitação e resumo do que é intolerância religiosa foi belamente aplicada pelo nosso irmão Padre Fábio, né? E o que eu venho trazer, né, diante disso tudo? Eu sou autora de um projeto chamado Patrulha da Diversidade Religiosa, aonde esse meu projeto, devido a uma dor que eu mesma tive na minha casa, eu tive uma tentativa de invasão na minha casa, eu tive um centro de Umbanda incendiado aqui em Teresópolis, e eu criei a Patrulha da Diversidade Religiosa. E o que é isso, né? E o que isso transformou? Isso acabou se transformando num grande projeto da Polícia Militar, aonde eu criei um curso para ajudar aos policiais militares de como proceder no sentido de intolerância religiosa. Antes, eu era preocupada só com a minha dor. Depois que eu comecei a estudar e fiz ciência das religiões, eu comecei a ver que essa dor não era só minha, como o desembargador William Douglas falou. Todas as religiões sofrem com isso. E aí eu comecei nesse projeto, e hoje virou um programa institucional né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e que vai ser expandido em breve para todos os CPAs, Baixada, principalmente onde é grave esse problema, e para poder como que o policial procede num caso de atendimento à proteção, né, religiosa, a quem sofre com esse problema. Eu levei esse projeto para Salvador, ele também está sendo aplicado lá, né? Então, assim, eu venho trabalhando dentro da minha cidade e no Rio de Janeiro também participo de muitos eventos a favor da tolerância religiosa, né? A favor da liberdade religiosa e de quem também não tem religião, não tem credo. Mas o importante nessa história toda é que eu venho trabalhando de como o policial deve proceder nesse caso. E a gente já fez uma capacitação de mais de 600 homens através desse meu projeto. Então, a gente vem trabalhando, indicando, mostrando o que é sagrado, o que é vilipêndio, né? O que não pode ser feito, porque quando aconteceu comigo, eu tive uma experiência ruim, onde o policial, na hora em que eu solicitei, ele não soube como agir, porque não tinha esse preparo até então. A polícia de proximidade, ele não entendia que o Estado ser laico, né? E ele disse que ele não podia entrar no templo, no meu templo, porque ele era evangélico. E aí eu falei para ele, não, aqui você é Estado, e eu fui agredida, eu preciso da sua ajuda. E dali começou todo o meu empenho em criar esse projeto, em criar essa estrutura, e graças a Deus, através do atual secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, esse projeto virou um programa de proteção à liberdade religiosa. Então, eu venho trabalhando nessa parte de conscientização dos militares e já com um projeto, um convite para levar esse projeto também à Guarda Municipal do Rio de Janeiro, aonde a gente amplia, porque no Rio de Janeiro existe a necessidade, e se não me falha a memória, do guarda municipal a área onde recolhe alguns tipos de oferenda em alguns lugares. Então, como isso deve ser feito, como isso vai ser levado, né? Enfim, matéria que não desrespeita a ritualística de ninguém, né? Esse resíduo, e principalmente a conscientização de onde colocar essas oferendas. Isso também vai do nosso povo, da nossa parte de Umbanda, de Candomblé, e aí a gente trabalha essa conscientização. Hoje estou, né, comandante regional da capelania aqui na região serrana, faço essa parte de capelania também, principalmente a conscientização da capelania afro, que é importante, porque até então a capelania era muito para o lado da Igreja Católica e do pessoal da Igreja Evangélica, e hoje a gente tem a possibilidade de como
povos de matriz africanas está servindo a população na área de capelania. Então, eu tenho abertura, eu tenho liberdade de ir aos hospitais, fazer a parte de misericórdia, de acalento, também ao povo de matriz africana. A capelania ela não prega religião nenhuma, ela prega o amor, a misericórdia, né? E aí a gente vai até essas instituições, já fui em presídios, hospitais, faço a parte de capelania escolar. Hoje eu trabalho na ronda escolar aqui da Guarda Municipal de Teresópolis. Então, a gente faz todo esse aparato para que a gente possa ajudar a solucionar ou diminuir, pelo menos, levar informação do que é a tolerância, do que é o respeito, baseado no amor, no convívio, no bom convívio. Já sofri muito problema aqui em Teresópolis, diante das religiões de matriz africanas que eu professo, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, e já tive problemas de ter que fazer, sim, registrar em delegacia, sim. E o que é importante, que eu acho que é importantíssimo falar, é que a gente precisa ver dos nossos magistrados a jurisprudência. A gente precisa ter isso. A gente precisa ver que esses crimes estão sendo julgados, que estão sendo levados a sério, porque é muito difícil a gente dar queixa de algo que a gente não vê jurisprudência. Então, é importante, né, aos nossos excelentes aí, doutores, que nos ajude nesse sentido. Então, assim, no mais, eu não vou me alongar, mas o que eu tenho a acrescentar e que eu venho acrescentando através do meu pequeno projeto, que está tomando forma, está tomando corpo, hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, vai ser expandido para todos os comandos de área, os CPAs, né, da Polícia Militar. É esse projeto que nasceu aqui pequenininho, que eu levei para o 30º Batalhão, do Coronel Soliva e o Coronel Marcelo, e hoje está se transformando numa grande ajuda, porque realmente no Rio de Janeiro a coisa ficou complicada. Famílias, eu tive relatos, eu tenho filhos de santo no Rio de Janeiro, de vários lugares, Guadalupe, tenho filhos de santo, já tive na Lagoa, tenho no Meier, de várias localidades, e que eles tiveram que sair de suas casas por conta dos pseudos traficantes evangélicos. Então, assim, é muito difícil a gente conviver com um crime que se diz religioso. A gente sabe que, como eu costumo citar muito, e as pessoas até acham estranho quando eu falo, mas João 14 fala que na casa do meu pai há muitas moradas. E eu entendo como as moradas de várias religiões, porque o nosso Deus é um só. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, de ter o prazer de estar com o desembargador Douglas William, que é assim, uma autoridade dentro da luta, né, da tolerância religiosa, do respeito, entre outros, está aqui presente com os senhores, com as vossas excelências, os irmãos em religião, é muito gratificante. Então, para não me alongar, que eu quero também aproveitar a todos os que vão falar, eu gostaria de deixar aqui só esse pedacinho, essa minha fala, e torcer para que, muito em breve, essa expansão do programa de proteção à liberdade religiosa, Coronel PM Jorge da Silva, esteja em todos os lugares, porque, graças a Deus, eu consegui fazer de Teresópolis a primeira e única, por enquanto, a cidade ter patrulha da PM que protege todas as religiões. Então, que isso possa ser expandido em todo o Rio de Janeiro e ajudar todos nós, religiosos, que a gente possa se sentir seguro, se sentir protegido através da instituição. Muito obrigada a todos vocês. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, desembargadora doutora Ivone, e dizer que é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, doutora. As suas palavras foram maravilhosas, o seu trabalho, o trabalho que a senhora está fazendo é importantíssimo para este país. Pode não parecer, mas principalmente pelo segmento negro. Porque se nós observarmos, a verdadeira violência vem em relação ao grupo negro. A intolerância religiosa, ela decorre do preconceito racial. Então, quem mais sofre
somos nós do segmento negro, porque o sofrimento é mental, é espiritual, o sofrimento é psicológico, e o que traz muitos problemas, e seríssimos problemas, que ainda não são visualizados. Existe muita coisa ainda invisibilizada, conforme foi normal no Brasil invisibilizar tudo o que se diga a respeito ao segmento negro, principalmente se for alguma coisa que traga benefício. Bom, ainda tem mais alguém para falar? Eu estou sem saber, porque eu fui pega de surpresa. Nós temos o nosso representante aí da subseção de Barra Mansa, Eduardo Linhares, que ele faz um trabalho maravilhoso naquela região. Sim. E ele vai dar um bom recado aí para a gente. E no final, a doutora Ana Tereza pode também fazer o fechamento, né? Certo. Então, vamos dar a palavra ao doutor Eduardo Linhares. A desembargadora Ivone, diretora do Instituto dos Magistrados do Brasil e nossa desembargadora do Tribunal, diretora também da OAB, também saudar a minha querida vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, e vindo aqui as duas, eu fico muito contente, a minha filha Rebeca, ela recebeu recentemente a carteira da Ordem, aí no Rio não pude ir porque estava viajando, mas recebeu da mão da desembargadora Ivone e da Ana Basílio. Então, fico muito feliz. Também saudar a todos os demais participantes, uma pessoa aqui da nossa capelã Lília, né? Eu também recebi o título de capelão honorário pela Ordem dos Capelães Civis e Militares, a OCECRIM, e também um título de doutor honoris causa pela Ordem dos Capelães do Brasil. Recentemente tivemos uma comenda na LERJ, também pela OCB. Realmente, na capelania, você vê que todas as religiões estão ali presentes, né? Você vai nos presídios, nas instituições, sem falar da igreja, né? Vai falar de amor, então você realmente nessas periferias a gente vê que a igreja, todas as religiões se encontram, né? A demanda é muito grande, não dá tempo de você ficar discutindo dogma, né? Tem que botar a mão na massa. Muito bem. Essa questão da intolerância religiosa, ela é muito recorrente, como muito bem disse a desembargadora. Ela está desde o início da humanidade, tem essa busca da hegemonia, né, em todos os sentidos, principalmente da religião. Eu fico muito à vontade de estar falando sobre isso, porque na minha família eu tenho parentes católicos, tenho um avô que era espírita, minha esposa mesmo é filha de judeus, e a minha mãe é descendente de alemães, e convivemos muito bem, temos 2 filhas, então, a coisa acontece, flui. Aqui na nossa região, como advogado, eu vejo que a Constituição nos dá liberdade de ter a crença que quiser e a religião que quiser, inclusive de não ter religião. E como católico, a Bíblia diz que Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher e decidir aquilo que a gente quiser. E Ele dá o sol e a noite para todos indistintamente. Infelizmente, o que acontece na prática é o contrário. Então, eu acho que a melhor forma de vencer a intolerância e esse preconceito, que a intolerância, na verdade, religiosa é um preconceito, temos preconceito racial, que é uma intolerância também, da etnia da pessoa, a gente só vence isso com a convivência. Porque é somente convivendo que você vai ter a empatia de entender o outro e ver que aquele outro não é diferente. É uma pessoa igual a você, mas que tem as próprias vontades, os próprios desejos, as próprias escolhas. Né? Então, a intolerância religiosa tem sido utilizada para descrever um conjunto de ideologias
e atitudes ofensivas às crenças, rituais e práticas religiosas consideradas não hegemônicas. Ou seja, ela é caracterizada quando alguém não reconhece ou não respeita a religião ou a crença do outro. Na prática, a intolerância é discriminar, é ofender, é caluniar e rechaçar religiões, liturgias e cultos. Ela é uma das muitas formas de indisposição ao outro, ao diferente, à falta de capacidade ou de vontade de coexistir, de reconhecer, de respeitar as diferenças. Como a gente está dizendo, ela se concretiza através do preconceito, da discriminação, da perseguição, da exclusão social, da segregação, do ódio, da profanação, da violência nas mais diferentes expressões, contra vinculações, práticas e expressões religiosas e de fé e do direito de não se ter uma crença. Segundo as Nações Unidas, a intolerância ela pode mesmo levar a crime de ódio e genocídio. Temos aqui o nosso doutor Arnon, né, que é judeu e sabe muito bem do que nós estamos falando. A intolerância ela pode ser praticada por religiões dominantes, como foi dito, frente a outras expressões religiosas de não religião, e entre religiosos contra diferentes formas de interpretar e viver a fé dentro de uma mesma religião. E aqui eu faço um parênteses. Aqui na nossa diocese, a gente faz o diálogo com os irmãos de mesma designação. A missão Somos Um, a qual eu sou interlocutor aqui na diocese, ela faz o encontro na plataforma da unidade do corpo de Cristo, e aqui a gente faz as lives mensais, onde já tivemos irmãos ortodoxos, irmãos luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, batistas, assembleianos, veterocatólicos, católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, até judeus messiânicos, e conversamos sobre os mais diversos assuntos pastorais. E a gente chama de ecumenismo ad extra. E eu senti dificuldade de colocar para conversar na mesma mesa irmãos de mesma confissão cristã. Né? A igreja ela tem, às vezes, uma linha que é mais tradicional, uma linha que é mais progressista, ou um determinado entendimento pastoral, que às vezes não bate com o outro, e aí existe também essa tendência internamente de se buscar essa hegemonia de um querer fazer frente ao outro. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que no evangélico tem aquela discussão, né, do batismo de aspersão, do batismo de imersão, e essas situações elas se colocam como verdadeiras intolerâncias religiosas dentro de uma mesma religião. Né? E a coisa é muito complicada, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque a intolerância ela também não é apenas externa, a de extra, ela também pode existir a de intra. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, como diz a desembargadora Ivone, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. No Brasil, do ponto de vista jurídico, é um país laico, nós respeitamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que também assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro, mas, como também levantou o desembargador, também se utiliza esse conceito de Estado laico para se também criar a questão do laicismo. A gente tem a Lei 9.459 de 97, que no artigo 1º ela prevê a punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e ela estabelece que quem praticar ou induzir ou incitar a discriminação por conta dos motivos citados
pode ser punido com 1 a 3 anos de reclusão e aplicação de multa. Entretanto, não existe uma lei específica para tratar dos casos de intolerância religiosa. Dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre 2015 e 2017 houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Estou falando 2017. A gente sabe que nos últimos 5 anos houve um recrudescimento maior por conta de uma série de situações. Então, eu estou falando em números que devem ser muito maiores, né? Então, de 2015 a 2017, houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. O Disque 100, número destinado à denúncia gratuita de intolerância religiosa, inclusive quando praticada por parte de agentes públicos e órgãos estatais, tem maioria de registro em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A análise de 2017 aponta que a maioria das vítimas de intolerância é de religiões de origem africana, com 39% das denúncias. Então, confirma aqui o que a desembargadora e o desembargador William também estão colocando. Lidera o ranking Umbanda, 26 casos, Candomblé, 22, e as chamadas matrizes africanas, 18. Depois vem a católica, com 17, e a evangélica, com 14. A fonte é a revista Veja, de 13 de novembro de 2017. Segundo estatísticas, 25% de todos os agressores são identificados como brancos e 9% das ocorrências diz respeito a atos praticados dentro de casa. A maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religiões de matriz africana. Católicos, na época, né, o IBGE agora vai estar trazendo uma nova realidade, na época, os católicos, 64% dos brasileiros registram 1,8% das denúncias de intolerância e os protestantes, 22% da população, registram 3,8% das denúncias. Ao mesmo tempo, os adeptos da religião de matriz africana, Candomblé, Umbanda e outras denominações, que juntos também representam cerca de 25% das denúncias de crimes de ódio e intolerância religiosa. A fonte é a Carta Capital, 9/10/2017. Terminando, eu queria trazer aqui a opinião de 2 cientistas, dois antropólogos, com relação ao entendimento dele, o que seria necessário para reduzir essa questão da intolerância religiosa. Para o Cláudio Bertoli Filho, antropólogo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, a intolerância é resultado da dificuldade de conviver com a diversidade. A forma viável de as religiões conviverem pacificamente é todas elas assumirem que não existe religião verdadeira ou religião falsa. E para o antropólogo João Batista, professor emérito da Universidade de São Paulo, da USP, uma religião pode ser intolerante porque quer dominar ou porque é vítima da intolerância. É um outro aspecto também que a gente tem que observar. Ela se torna intolerante, segundo ele, porque se fecha em si mesmo. E aí, terminando, a gente também tem que tomar cuidado para estar as panelinhas na igreja, porque aí eu acho que o meu jeito de ser igreja é melhor do que do outro, e aí a coisa vai fluindo, e a gente não consegue realmente a comunhão, né? Você pode ver que o próprio Jesus, no caso da minha igreja, da minha religião, e uma coisa que eu quero colocar, a minha religião, ela me faz tão completo que ela me permite dialogar com qualquer outra religião, com plenitude de abertura de coração, de amor, sem nenhum problema. Eu me sinto cada vez mais cristão quando eu estou junto com meus irmãos das outras religiões. Então, não pode ser pedra de tropeço, né? A gente tem que se unir na essência. E a gente está se perdendo no que não é essencial, no que é periférico, né? E, na verdade, nós fazemos parte de uma mesma raça, né? A raça humana, né? E existe um Criador que criou todos nós. A gente
A gente não pode olhar só para o nosso umbigo, né? Olha o tamanho do universo, só existe planeta Terra. Né? Tem um telescópio agora que está indo além de todos os outros e ele tem uma potência agora que ele consegue, inclusive, melhorar as imagens. O que está acontecendo? A gente está vendo que o universo é bem maior do que parecia e que as certezas que nós tínhamos com relação a esse universo, hoje, melhoradas as lentes, né? As coisas estão ficando mais claras, estão sendo modificados muitos conceitos. Né? A imagem está ficando mais clara. A humanidade já tem, vamos colocar que chegamos 2023 anos, a humanidade avançou bastante, né, no seu conhecimento, na filosofia, na teologia, quer dizer, e a gente ainda está batendo cabeça como se nós estivéssemos lá na época da Idade da Pedra. Né? Então, infelizmente, é uma realidade que nós temos que modificar. Eu acho que faz parte a educação é muito importante para que as pessoas possam, os nossos jovens possam aprender a respeitar a diversidade, né, manter a unidade diante da diversidade e também que essa religião ela seja fonte de amor, né? Um amor que se expressa na vida, né? Um amor que eu vou entender que o meu irmão ele merece o meu respeito, a minha consideração, que o meu direito termina quando começa o dele, né? Eu acho que é o que a gente tinha que dizer, e eu acho que também que momentos como esse, que o Genilton trouxe para a gente aqui, através do IMB e da OAB, eles têm que ser ampliados, né? Porque vão demonstrar que aqui nós temos religiões diferentes, mas nós somos aqui pessoas iguais, que se amam, que se respeitam, que sabem dialogar e que sabem caminhar lado a lado, e não um querendo andar na frente do outro ou passando por cima do outro. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras. Excelentes. Dá para abrir um pouquinho a mente do brasileiro, porque ainda está bastante fechada. Então, eu queria dizer para os senhores... Tem mais alguém para falar? Não sei se a doutora Ana voltou. Doutora Ana Tereza, acho que ela deve ter saído para atender. Outra coisa que eu vou lhe perguntar, até que horário? Porque já são 18h22. Nós temos mais 5 minutos. Epa. Aí se o padre Fábio e a doutora Lília Duarte quiser... aí o doutor William Douglas mas também. Eu vou fazer só aqui falar uma contestação. 2 minutos cada um para encerramento. Então, eu vou falar uma contestação. No Brasil, sempre houve um grande número de denúncias por intolerância religiosa. Segundo os mapas da intolerância, neste país, os ataques são contra os adeptos das religiões de matriz africana. Por quê? Simplesmente porque o que alimenta a intolerância religiosa é o preconceito racial. E nós temos que ver que a intolerância religiosa pode levar ao crime de ódio, ao genocídio, pode levar tanto a ataques verbais quanto a ataques aos templos, que é muito comum, imagens, rituais, podendo ainda chegar a agressões físicas. Para barrar determinados atos no Brasil contra a cultura do segmento negro, é necessária a educação e o conhecimento, uma vez que até há pouco tempo tudo em relação ao negro era invisibilizado. E o conhecimento se torna imprescindível ao segmento negro e também aos não negros. É necessário o conhecimento da verdadeira história do Brasil e tudo aquilo que foi subtraído quando os negros chegaram aqui, como a cultura, o conhecimento, a família e o trabalho. Tudo foi subtraído. Por que eu estou falando isso para os senhores? Porque o evento é: diga não à intolerância. Não à intolerância. E como se dizer não à intolerância? Apesar dos avanços obtidos, apesar do tempo decorrido, ainda é grande a intolerância. Ainda é grande o racismo. E eu não estou de mimimi, eu não estou de vitimização. Não sou disso. Então, o que eu acho? Como dizer não à intolerância?
A primeira coisa que eu acho é a condenação pública dos entes públicos contra o ato de intolerância, que seria uma forma de enfraquecer o combate e combater a intolerância, preconceitos religiosos, demonstrando que tais atos são inaceitáveis, criando assim uma cultura de tolerância, demonstrando que a população deve respeitar e aceitar as diferenças. Hoje já foi falado, inclusive pelo Dr. William Douglas, sobre a convivência junta para que todos pudessem entender um ao outro. Outra forma é a proposição de ações positivas, ações positivas constantes para a conscientização da população referente a todas as religiões. Exemplo, eventos interreligiosos com debates, cerimônias conjuntas, palestra para promoção de compreensão recíproca, diálogos respeitosos entre grupos diferentes, realização de campanha de sensibilização pública, demonstrando a importância da tolerância, o que pode transformar a tolerância em respeito mútuo. Nesse aspecto, a atuação da mídia é muito importante. A demonstração das ocorrências reais da história de pessoas que passam por esta intolerância, com destaque à importância do respeito à diferença. Porque não adianta só mostrar, tem que mostrar também a importância do respeito e o respeito à diferença entre as religiões. Foi dito aí há pouco. Eu acho o seguinte: Deus é um só, não é propriedade de ninguém. Deus é único, e seja em que idioma ele seja falado, ele tem que ser respeitado. É isso que o que está nos faltando, é isso. Por outro lado, devemos reconhecer que a religião africana do Brasil ainda vive por força do negro que aqui chegou, escravizado, e que criou o sincretismo religioso. Era isso que eu tinha para dizer para os senhores. A doutora Ana ainda está aí, porque eu não vejo nada nem ninguém, eu só me vejo falando. Eu acho que a doutora Ana teve que atender uma sessão do STJ. E, então, nós temos aí também o doutor William Douglas, que também é diretor. Pois e cada um falando em um minuto de despedida. Ele poderia encerrar, né? Fechar. Porque já estamos 18h28. Uhum. Assim, ó, cada um faz um repasse, né? Eu, por exemplo, já agradeço a todos, em nome da minha querida desembargadora Ivone Ferreira Caetano. Muito obrigada. Que muito nos surpreendeu aqui com a condução dos trabalhos. E eu acho que a senhora imagina o que aconteceu comigo. Se o senhor se surpreendeu, imagina eu. Genilton. Então, acho que a senhora pode dar uma passadinha rápida aí, uma despedida de cada um, que todo mundo quer falar alguma coisinha. Não, eu gostaria também de agradecer muito ao doutor Genilton, muito mesmo. É uma pessoa maravilhosa, eu agradeço. Eu sei que foi por interferência dele que eu estou nesse momento aqui. E podemos dar a palavra a cada um. Não poderemos dar a doutora Ana, porque ela não está aí, né? Mas podemos falar. O doutor Peterson também não está, né? Não voltou. Não voltou, né? E o padre Fábio Luz? É o senhor. Ok, sim. Sim. Deixo muita gratidão por esse momento enriquecedor a todos, né? Que possa gerar frutos em nossos corações e nos trabalhos onde nós estamos. Certamente trago uma boa memória de tudo aquilo que a gente trabalhou aqui e vou compartilhar isso com meus irmãos. E todos nós sejamos irmãos e possamos cada vez mais trabalhar pela harmonia na convivência religiosa. Grande abraço a todos os irmãos. Deus nos abençoe a todos. Amém. 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 Doutor Eduardo Linhares. O desembargador William Douglas queria falar. Olha, eu
tudo que eu queria falar foi dito pelo padre Fábio. Eu vou responder de uma forma jurídica a uma fala espiritual. Eu vou acompanhar o voto do eminente relator, do doutor Fábio. Faço minhas palavras dele. Achei ótimo, todas as falas foram enriquecedoras. Estou muito feliz da gente estar junto aqui. A doutora Lilian Duarte. Muito obrigada, doutor William. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que o caminho é educação. Eu, como pedagoga, sou formada, tenho formação também em História de África para dar aula, e que ninguém cumpre essa nossa lei de levar o conhecimento para as crianças. Isso é uma guerra que a gente trava todos os dias. Eu acho que o caminho é a educação, para poder ensinar o respeito, que é a base de tudo. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe, cada um dentro da sua profissão de fé, e é um prazer estar aqui diante de tantas autoridades. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença e a sua fala. Eu, principalmente, eu sou uma pessoa que eu sou consagrada na religião africana. Eu levei a minha vida toda lutando para não pertencer a esta religião. No tempo em que eu era criança, que já faz muito tempo, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, me casei, tudo na religião católica. Mas, aos 21 anos, a religião de matriz africana se aproximou e tentou tomar todo o meu corpo, toda a minha mente. E minha mãe fez tudo para que eu aceitasse. Eu dizia, não quero aceitar, até porque só havia xingamentos, agressões, era só isso. Agora já mudou um pouco, mas só havia xingamentos, discriminação, e eu comecei nessa luta ainda criança, e criança não ia entender isso. Quando chegou aos 21 anos, não teve jeito, e eu fui consagrada na religião de matriz africana. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Não existe maior arrependimento em mim do que ter recusado por tantos anos essa religião. Eu me arrependo muito mesmo. Já pedi muito perdão a Deus. É de sinal que, por enquanto, e tenho certeza que vai ser para sempre, eu estou livre de tudo que eu passei até os 21 anos. Agora o senhor pode falar. Eu não estou ouvindo o senhor, mas estou vendo o que o senhor está falando. Desembargadora, pela ordem. Eu queria apresentar a desculpa do reverendo Daniel Rangel, da Igreja Anglicana, que ele teve um problema lá em Niterói e não conseguiu estar presente conosco. Tá bom. Na mesa, e agradecer o convite e dizer que foi uma grande felicidade esse encontro. Para mim também. Mais um degrau de libertação para mim, certo? Amém. Bom. Sim. Pode falar, doutor. Doutor Douglas. Não, eu só falei amém, que bom. Mas eu estou dando para o senhor a palavra para encerramento. Ah, não, então desculpe. O meu encerramento vai ser dizer que a gente não pode encerrar essa conversa. Então, vamos encerrar. Vamos interrompê-la. Eu vou suspender essa conversa e desejar boa noite a todos. Tá? Também. Boa noite a todos. Muito obrigada por ficarem até o final, me ajudando, né? Porque eu fui pega de surpresa. Estamos juntos.